O coeficiente angular da reta é dado por tangente de 60 graus, que é igual a raiz quadrada de 3. Aplicamos a equação fundamental da reta e chegamos a essa equação geral. Como a reta R é paralela à reta S, o coeficiente angular da reta R é igual ao coeficiente angular da reta S, que é igual a 4. Aplicamos a equação fundamental da reta e chegamos a essa equação geral. Como a reta R é perpendicular à reta S, o coeficiente angular da reta R é o simétrico do inverso do coeficiente angular da reta S, ou seja, 3. Aplicamos a equação fundamental da reta, chegando à equação geral, 3x menos y mais 6 igual a 0. Seja o feixe definido pelas retas R e S concorrentes no ponto I de coordenadas x0, y0. Substituímos x por x0 e y por y0, obtendo essas duas equações. Tomemos a equação do feixe definida por K1, que multiplica A1x0 mais B1y0 mais C1, mais K2, que multiplica A2x0 mais B2y0 mais C2 igual a 0. E levando em conta parênteses 1 e parênteses 2 acima, concluímos que K1, que multiplica A1x0 mais B1y0 mais C1, mais K2, que multiplica A2x0 mais B2y0 mais C2, é igual a 0 vezes K1 mais 0 vezes K2, que é igual a 0, para quaisquer valores de K1 e K2 reais. Dividimos a equação de parênteses 3 anterior por K1 diferente de 0, encontrando essa nova equação.
Dessa forma, a equação do feixe se resumiu a um único parâmetro, A1x mais B1y mais C1 mais K, que multiplica 2x mais B2y mais C2 igual a zero. Lembrando que nessa nova equação fica excluída a reta A2x mais B2y mais C2 igual a zero. Atribuindo o valor 0 para K1 e 1 para K2 na primeira equação e 1 para K1 e 0 para K2 na segunda, encontramos esse sistema de duas equações nas variáveis x e y. Somando membro a membro essas duas equações, encontramos 2x igual a 2, portanto x igual a 1. E substituindo em asterisco, encontramos y igual a 2. E respondemos, o centro é o ponto I de coordenadas 1 e 2. Para o feixe F1, substituímos K por 1 e K por 0, encontrando x igual a 1 e y igual a 0. Portanto, o centro desse feixe é o ponto P1 de coordenadas 1 e 0. E para o feixe F2, substituímos P por 1 e P por 0, encontrando y igual a 3 e x igual a menos 2. Portanto, o centro desse segundo feixe é o ponto P2 de coordenadas menos 2 e 3. A reta comum aos dois feixes é a definida pelos seus centros.
Portanto, aplicamos determinante, chegamos à equação x mais y menos 1 igual a 0. E respondemos, a reta comum aos dois feixes é x mais y menos 1 igual a 0. Seja o feixe de paralelas definido pela reta R de equação ax mais by mais c igual a 0. Seja ainda a equação definida pela reta S, ax mais by mais c' igual a 0. Como o coeficiente angular da reta R é igual ao coeficiente angular da reta S, que é igual a menos a sobre b, então R é paralela a S para qualquer valor de C' pertencente a R. Como o ponto P pertence ao feixe, então substituímos as coordenadas menos 2 e 2 por x e y na reta, encontrando C' igual a menos 2. E respondemos, a equação do feixe de retas que passa pelo ponto menos 2, 2 é dada por 2x mais 3y menos 2 igual a 0. Escrevemos a equação do feixe na forma geral. Sendo R paralela a S, identificamos os coeficientes de x e de y nas retas R e S, chegando a esse sistema nas variáveis x e y. Escrevemos o sistema nessa forma mais conveniente e, somando membro a membro as duas equações, encontramos 5K2 igual a 15, portanto K2 igual a 3, e em asterisco encontramos K1 igual a 1. E substituindo os valores de K1 e K2 na equação do feixe, encontramos 7x mais y menos 3 igual a 0 e respondemos, a reta do feixe paralela a R é 7x mais y menos 3 igual a 0. Abaixo temos uma das possíveis posições entre as retas R e S. Alfa é o ângulo de inclinação da reta R.
θ é o ângulo agudo determinado pelas retas R e S. O ângulo externo α é igual ao ângulo θ mais π sobre 2. Portanto, θ é igual a α menos π sobre 2. Portanto, tangente de θ é igual a tangente de α menos π sobre 2. Aplicamos a identidade tangente de α menos π sobre 2 é igual a menos cotangente de α. Então, tangente de θ é igual a menos 1 sobre tangente de α, ou tangente de θ é igual a menos 1 sobre mr. E aqui temos outra possível posição para as retas R e S. Alfa é o ângulo de inclinação da reta R. Θ é o ângulo agudo determinado pelas retas R e S. Os ângulos alfa e θ são complementares, portanto, θ é igual a π sobre 2 menos alfa. Portanto, tangente de θ é igual a tangente de π sobre 2 menos alfa. Aplicamos a identidade tangente de π sobre 2 menos alfa é igual a cotangente de alfa. Então, tangente de θ é igual a 1 sobre tangente de alfa, portanto, tangente de θ é igual a 1 sobre mr. Das relações parênteses 1 e parênteses 2, concluímos que tangente de θ é igual a módulo de 1 sobre mr. Essa é uma possível posição entre as retas R e S, estando a reta R inclinada para a esquerda e a reta S para a direita. Alfa é o ângulo de inclinação da reta R e beta o ângulo de inclinação da reta S. Θ é o ângulo agudo determinado pelas retas R e S. O ângulo externo alfa é igual à soma dos internos θ e beta. Portanto, θ é igual a alfa menos beta. Então, tangente de θ é igual a tangente de alfa menos beta. Aplicamos a identidade tangente de alfa menos beta é igual tangente de alfa menos tangente de beta sobre 1 mais tangente de alfa vezes tangente de beta. Então, tangente de θ é igual mr menos ms sobre 1 mais mr vezes ms.
Essa é uma outra possível posição entre S e R, estando S inclinada para a esquerda e R para a direita. Alfa é o ângulo de inclinação da reta R e beta da reta S. Θ é o ângulo agudo determinado pelas retas R e S. O ângulo externo beta é igual à soma dos ângulos internos alfa e θ. Portanto, θ é igual a beta menos alfa. Então, tangente de θ é igual a tangente de beta menos alfa. Aplicamos a identidade tangente de beta menos alfa é igual a tangente de beta menos tangente de alfa sobre 1 mais tangente de beta vezes tangente de alfa. Portanto, tangente de θ é igual a ms menos mr sobre 1 mais ms vezes mr. Das relações parênteses 1 e parênteses 2, concluímos que tangente de θ é igual a módulo de mr menos ms sobre 1 mais mr vezes ms. Os coeficientes angulares mr da reta R e ms da reta S valem respectivamente 3 e menos 2. Aplicamos a fórmula do ângulo agudo determinado por duas retas, encontrando tangente de θ é igual a 1, portanto θ é igual a 45 graus. O coeficiente angular da reta R é mr igual a menos 2 e o coeficiente angular da reta S não existe. E aplicando a fórmula tangente de θ é módulo de 1 sobre mr, encontramos tangente de θ igual a meio, portanto, θ é o arco cuja tangente vale meio, lemos θ igual a arc tangente meio. Considerando o enunciado, escrevemos tangente de A é igual a tangente de 45 graus, que é igual a 1. Coeficiente angular da reta AB é igual a 1/7 e coeficiente angular da reta AC é igual a K sobre 3. Aplicamos a fórmula para o ângulo agudo A, encontrando tangente de A igual a 1, portanto, K sobre 3 menos 1/7 sobre 1 mais K sobre 3 vezes 1/7 em módulo é igual a 1.
Aplicamos a definição de módulo encontrando essas duas equações. E resolvendo as duas equações, encontramos, respectivamente, k igual a 4 e k igual a menos 9 quartos, que é a resposta do exercício.